Uma história que vai mexer com seus sentimentos e mostrar como o amor verdadeiro pode romper as barreiras mais difíceis. Você já imaginou uma criança de 5 anos que nunca pronunciou uma palavra sequer? E se eu disser que a solução estava bem na frente dos olhos de todos, mas ninguém havia percebido? Esta é uma história real sobre esperança, dedicação e um milagre que aconteceu dentro de uma mansão em São Paulo. Se você gosta de histórias emocionantes que mostram o poder da conexão humana, deixe seu like e se inscreva no canal. Eduardo Santana observava pela janela do seu escritório, no 20º andar de um dos edifícios mais luxuosos da Faria Lima. Aos 42 anos, tinha construído um império no setor imobiliário paulistano, com dezenas de empreendimentos espalhados pela capital. Sua empresa movimentava milhões mensalmente, mas todo esse sucesso não conseguia preencher o vazio que carregava no peito desde que perdeu sua esposa, Letícia, há 3 anos. O apartamento de cobertura em Moema, com vista para o Ibirapuera, havia se tornado um lugar silencioso demais. Não pelo tamanho, eram 500 metros quadrados de puro luxo, mas pelo silêncio da filha. Sofia, hoje com 5 anos, nunca havia pronunciado uma palavra sequer. Nem mesmo papai ou mamãe haviam saído de seus lábios. A tragédia começou quando Letícia sofreu um acidente de carro na Marginal Pinheiros durante uma tempestade típica do verão paulistano. Sofia, então com 2 anos, estava no banco traseiro e presenciou tudo. Os médicos disseram que fisicamente ela estava perfeita. Seus órgãos da fala funcionavam normalmente. O problema era emocional, um trauma profundo que a fez se refugiar no silêncio. Eduardo tentou de tudo. Levou Sofia aos melhores especialistas do Hospital Albert Einstein. Contratou fonoaudiólogos renomados, psicólogos infantis conceituados. Gastou fortunas em tratamentos alternativos, desde terapias com cavalos em Humaras em Cotia até sessões de musicoterapia em clínicas especializadas na Vila Madalena. A menina era inteligente. Seus olhos castanhos revelavam uma compreensão aguçada de tudo ao seu redor. Ela entendia perfeitamente as instruções, obedecia, sorria ocasionalmente, mas jamais emitia som algum. Comunicava-se apenas através de gestos simples e olhares expressivos. A rotina na cobertura seguia um padrão rígido. Eduardo saía cedo para o trabalho, deixando Sofia aos cuidados de uma sequência de babás que nunca duravam mais de alguns meses. Algumas se intimidavam com o silêncio da criança, outras não conseguiam lidar com a pressão de cuidar da filha de um homem tão influente. Durante os fins de semana, Eduardo tentava estabelecer conexão com Sofia. Levava ao shopping Iguatemi, ao parque do Ibirapuera, à casa da avó no Jardim Europa. Mas sempre voltavam para casa com a mesma sensação de distância. Era como se houvesse um muro invisível entre pai e filha. À noite, Eduardo ficava em seu home office, revisando contratos e projetos, enquanto escutava o silêncio absoluto vindo do quarto de Sofia. Às vezes, levantava-se e caminhava até a porta do quarto dela, observando-a dormir pacificamente entre ursinhos de pelúcia e bonecas que nunca brincava de forma tradicional. O empresário havia desenvolvido uma obsessão por encontrar a solução. Pesquisava na internet sobre casos similares, consultava médicos internacionais, chegou até a considerar mudanças drásticas como vender tudo e se mudar para o interior, pensando que talvez o ritmo acelerado de São Paulo fosse prejudicial para Sofia. A pressão do trabalho começava a afetar seus negócios. Reuniões importantes eram interrompidas por pensamentos sobre sua filha. Parceiros comentavam sua mudança de humor. Eduardo Santana, conhecido pela objetividade e frieza nos negócios, estava se tornando uma pessoa diferente, mais sensível, mais vulnerável, mais desesperada por respostas que pareciam não existir. Foi em uma manhã de março, quando São Paulo acordava com aquela garoa fina típica do outono, que Maria Helena Ferreira tocou a campainha da cobertura. Eduardo abriu a porta e se deparou com uma senhora de 52 anos,
cabelos grisalhos presos em um coque simples, vestindo uma blusa florida e uma saia modesta. Seu sorriso era caloroso, e seus olhos azuis transmitiam uma serenidade que Eduardo não via há muito tempo. Maria Helena vinha de Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais. Havia criado 4 filhos sozinha após ficar viúva aos 35 anos, trabalhando como doméstica e babá para famílias da região. Seus próprios filhos já estavam crescidos e independentes, e ela decidiu tentar a vida na capital paulista através de uma agência de babás especializadas. "O senhor pode me chamar de Dona Helena", disse com sotaque mineiro carregado de doçura. "Eu vim para cuidar da Sofia como se fosse minha própria neta." Eduardo explicou a situação de Sofia, o trauma, o mutismo, os tratamentos sem sucesso. Esperava ver no rosto de Maria Helena a mesma expressão de receio ou pena que vira em tantas outras candidatas. Mas a reação foi diferente. "Criança machucada na alma precisa de tempo e muito carinho", respondeu ela, ajeitando a bolsa de tecido florido que trazia. "Às vezes, a gente força demais, sabe? Criança tem seu próprio tempo de se abrir, como uma flor." Nos primeiros dias, Eduardo observou Maria Helena trabalhar. Ela não forçava a interação com Sofia. Não tentava fazê-la falar. Simplesmente permanecia por perto, cantarolando baixinho enquanto organizava os brinquedos ou preparava o lanche. Suas canções eram simples, cantigas de roda que sua própria avó cantava, modinhas sertanejas do interior. A rotina da casa mudou sutilmente. Maria Helena acordava cedo e preparava um café da manhã mineiro completo. Pão de queijo caseiro, broa de milho, café coado na hora. O apartamento, antes silencioso e frio, começou a ter cheiros caseiros que Eduardo não sentia desde a infância, quando visitava os avós no interior de São Paulo. Sofia, inicialmente reservada, começou a demonstrar curiosidade pela nova babá. Seguia Maria Helena pela casa, observando-a cozinhar, limpar, organizar. A mineira conversava com a menina normalmente, como se ela fosse responder a qualquer momento. "Sofia, você pode me ajudar a dobrar essas toalhinhas?", perguntava Maria Helena, e Sofia prontamente se aproximava. "Que menina esperta! Você dobra melhor que eu, viu?" Eduardo notou pequenas mudanças. Sofia começou a sorrir mais, especialmente quando Maria Helena cantarolava. A menina passou a segurar a mão da babá durante os passeios pelo condomínio, algo que não fazia com ninguém há muito tempo. Durante as refeições, Sofia sentava-se mais próxima de Maria Helena, observando atentamente seus gestos e expressões. A babá contava histórias simples sobre sua vida no interior, sobre os pássaros que cantavam na janela de sua casa, sobre as vacas que ordenhou, sobre as crianças travessas que cuidou. "Lá em Poços, eu conheci uma menina igualzinha a Sofia", dizia Maria Helena, servindo o almoço. Ela também era silenciosa, mas quando estava pronta, começou a falar tanto que ninguém conseguia parar ela. Eduardo percebia que algo estava acontecendo, mas ainda não conseguia definir o que. Sofia parecia mais presente, mais conectada. Seus olhos brilhavam quando via Maria Helena chegando pela manhã. À noite, quando a babá ia embora, Sofia ficava na janela acenando até o táxi desaparecer na Rua Bandeira Paulista. "E você? O que acha que está acontecendo com Sofia?" Deixe sua opinião nos comentários sobre o que pode estar mudando na vida desta menina. 2 semanas após a chegada de Maria Helena, Eduardo começou a observar transformações mais evidentes no comportamento de Sofia. A menina, que antes permanecia isolada em seu mundo silencioso, agora buscava ativamente a companhia da babá mineira. Era uma tarde de terça-feira quando Eduardo decidiu sair mais cedo do escritório. O trânsito na Faria Lima estava caótico devido a uma manifestação na Avenida Paulista e ele optou por trabalhar em casa. Ao entrar na cobertura silenciosamente, escutou algo que o fez parar imediatamente no corredor.
Vinha do quarto de Sofia um som baixinho, quase um sussurro melódico. Eduardo sentiu o coração acelerar. Seria possível que Sofia estivesse tentando cantarolar? Aproximou-se cuidadosamente da porta entreaberta e espichou para dentro do quarto. Maria Helena estava sentada no chão, cercada por bonecas e bichinhos de pelúcia dispostos em círculo. Sofia estava à sua frente, completamente absorvida, balançando suavemente o corpo no ritmo de uma cantiga que a babá entoava com voz doce e baixa. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Sofia não emitia sons, mas seus lábios se moviam sutilmente, como se tentasse acompanhar a melodia. Suas mãozinhas faziam pequenos gestos, imitando os movimentos que Maria Helena fazia ao brincar com as bonecas. Assim, minha princesa, dizia Maria Helena, a boneca Maria vai dançar com o ursinho João. Olha como eles ficam felizes dançando juntos. Eduardo observou por vários minutos, hipnotizado pela cena. Sofia parecia completamente entregue àquele momento, mais presente e conectada do que ele jamais havia visto. Quando Maria Helena começou a cantar Atirei o Pau no Gato, Sofia deu um sorrisinho discreto e balançou a cabeça, claramente reconhecendo a brincadeira. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo mencionou casualmente que havia chegado mais cedo e notado Sofia mais participativa. Maria Helena sorriu com seu jeito simples e respondeu: Criança gosta de música. Sou Eduardo. Música acalma, música alegra, música cura. Lá em Minas, minha mãe dizia que criança que não fala às vezes está só esperando a música certa para soltar a voz. Você acha mesmo que Sofia pode voltar a falar? Perguntou Eduardo, tentando controlar a esperança em sua voz. Eu não acho, eu sinto, respondeu Maria Helena, tocando o peito. Esta menina tem muito para dizer, só precisa encontrar o caminho. E o caminho dela pode ser diferente do que a gente imagina. Nos dias seguintes, Eduardo passou a prestar mais atenção aos momentos musicais entre Sofia e Maria Helena. A babá tinha um repertório vasto de cantigas, desde as tradicionais de roda até modas de viola que aprendeu com o pai. Cada música parecia despertar reações diferentes em Sofia. Quando Maria Helena cantava Escravos de Jó, Sofia batia palminhas discretamente. Durante o cravo e a rosa, ela balançava o corpo mais intensamente. E em Boi da Cara Preta, seus olhos brilhavam com uma expressão quase travessa. Eduardo notou também que Sofia começou a buscar contato físico com mais frequência. Segurava a mão de Maria Helena durante as caminhadas pelo condomínio. Encostava-se nela durante as histórias e às vezes colocava a cabeça no colo da babá enquanto ela cantarolava. Uma manhã de sábado, Eduardo acordou com um som vindo da cozinha. Era Maria Helena cantando Capelinha de Melão enquanto preparava o café. Quando desceu para tomar café, encontrou Sofia sentada à mesa, balançando as perninhas e com uma expressão de pura alegria no rosto. Muito obrigado por permanecer conosco até aqui. Sua companhia é muito importante, e eu garanto que o melhor ainda está por vir nesta história emocionante. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando Eduardo viveu um momento que mudaria sua vida para sempre. Havia chegado em casa mais cedo devido a uma reunião cancelada e decidiu tomar um banho antes do jantar. O apartamento estava silencioso, com apenas o som da chuva batendo nas janelas da cobertura. Após o banho, Eduardo caminhava descalço pelo corredor quando ouviu algo que o fez parar abruptamente. Vinha do quarto de Sofia um som que ele não escutava há mais de 3 anos, a voz de sua filha. Não eram palavras claras, mas um cantarolar baixinho, quase sussurrado. Eduardo sentiu as pernas tremerem e aproximou-se da porta do quarto com o coração disparado. O que viu pela fresta da porta semiaberta o emocionou profundamente. Maria Helena estava sentada na poltrona de amamentação, aquela mesma onde Letícia costumava embalar Sofia quando bebê.
A babá segurava um livro de histórias e cantava suavemente Cai Cai Balão, uma cantiga que Sofia ouvia desde pequena. E pela primeira vez em anos, Sofia tentava acompanhar a melodia. Cai Cai Balão, cai cai balão, aqui na minha mão, cantava Maria Helena com sua voz doce. Cai, cai, B.A., sussurrava Sofia, com dificuldade, mas claramente tentando formar as palavras. Eduardo levou a mão à boca para conter um soluço de emoção. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto observava aquela cena que parecia um milagre. Sofia estava finalmente encontrando sua voz. Não cai não, não cai não, não cai não, cai aqui na minha mão, continuou Maria Helena, pacientemente repetindo o refrão. Não, cai, não, tentou Sofia. Sua voz ainda frágil e hesitante, mas audível. Maria Helena abraçou Sofia carinhosamente e disse: Que voz linda você tem, minha princesa. Sua mamãe no céu deve estar tão feliz ouvindo você cantar. Eduardo não conseguiu se conter. Empurrou delicadamente a porta e entrou no quarto, já com os olhos vermelhos de emoção. Sofia olhou para ele e, pela primeira vez em 3 anos, sussurrou: Pará, pai. Foi como se o tempo parasse. Eduardo ajoelhou-se no chão e abriu os braços. Sofia correu para ele, e pai e filha se abraçaram enquanto Eduardo chorava copiosamente. Minha filha, disse Eduardo, sua voz embargada. Você voltou para mim. Papai, repetiu Sofia, agora mais clara, suas pequenas mãos tocando o rosto molhado de lágrimas do pai. Maria Helena observava a cena com lágrimas nos olhos, suas mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Depois de alguns minutos, ela se aproximou e disse suavemente: Ela sempre esteve aí. Sou Eduardo. Só precisava de tempo e do jeitinho certo para sair. Naquela noite, Sofia não parou de falar. Eram palavras soltas, frases simples, mas eram palavras suas. Ela contou que gostava das cantigas da tia Helena, que gostava de pão de queijo, que sentia saudades da mamãe. Mamãe tá no céu? Perguntou Sofia durante o jantar. Está sim, amor, respondeu Eduardo. E ela está muito orgulhosa de você. Durante o jantar, Sofia cantarolou trechos das músicas que aprendeu com Maria Helena. Sua voz era doce, ainda tímida, mas era música para os ouvidos de Eduardo. Antes de dormir, Sofia pediu para Maria Helena cantar Boi da Cara Preta. E pela primeira vez, tentou cantar junto. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Eduardo ficou na porta do quarto até Sofia adormecer, ouvindo aquela voz que pensou ter perdido para sempre. Era como se sua filha tivesse ressuscitado, e ele soube que nunca mais seria o mesmo. 6 meses depois daquela noite transformadora, a cobertura em Moema havia se tornado um lugar completamente diferente. O silêncio opressivo foi substituído por risos, conversas e, principalmente, muito canto. Sofia, agora aos 6 anos, não apenas falava normalmente como havia desenvolvido uma paixão especial pela música. Eduardo havia mudado drasticamente sua rotina. Reduziu significativamente as horas no escritório, passou a trabalhar mais de casa e criou horários sagrados para estar com Sofia. Toda manhã, antes de ir ao trabalho, tomavam café juntos enquanto ela contava sobre seus sonhos ou cantava as músicas que aprendeu com Maria Helena. A transformação de Sofia impressionava a todos. A pediatra, doutora Carmen, ficou emocionada durante uma consulta quando a menina explicou detalhadamente como estava se sentindo e até cantou uma música para demonstrar como estava feliz. Os especialistas que antes não conseguiam nenhum progresso agora testemunhavam um desenvolvimento acelerado e saudável. É um caso extraordinário, comentou o Dr. Roberto, o psicólogo infantil. Sofia não apenas recuperou a fala,
mas desenvolveu habilidades de comunicação acima da média para sua idade. A musicoterapia, ainda que informal, criou uma ponte emocional fundamental. Maria Helena havia se tornado muito mais que uma babá. Era parte da família. Eduardo construiu um quarto especial para ela no apartamento, pois Sofia não suportava mais a ideia de ficar longe de sua tia Helena. A mineira trouxe de Poços de Caldas suas receitas tradicionais, seus causos do interior, principalmente seu repertório musical infinito. Tia Helena, ensina aquela música da pombinha branca, pedia Sofia todos os dias, referindo-se a uma cantiga que a babá aprendeu com a bisavó. Eduardo descobriu que sua própria relação com a música havia mudado. Começou a apreciar as cantigas simples que ecoavam pela casa. Chegou até a aprender algumas para poder cantar com Sofia. Comprou um violão e começou a ter aulas, sonhando com o dia em que poderia acompanhar as canções da filha. A empresa de Eduardo também refletia essa transformação. Ele se tornou um líder mais humanizado, mais atento às necessidades emocionais de seus funcionários. Criou um programa de apoio psicológico para colaboradores e suas famílias, inspirado em sua própria experiência. A Sofia me ensinou que sucesso profissional sem felicidade familiar não vale nada, Eduardo confidenciou a seu sócio durante uma reunião. Quase perdi o que mais importava por estar obcecado apenas com o trabalho. Sofia começou a frequentar uma escola especializada em pedagogia musical, onde suas habilidades foram rapidamente reconhecidas. Participava de apresentações, fazia novos amigos. Pela primeira vez desde a morte da mãe, demonstrava ser uma criança completamente normal e feliz. Uma noite, enquanto Eduardo colocava Sofia para dormir, ela fez uma pergunta que o tocou profundamente. Papai, a mamãe consegue ouvir quando eu canto? Consegue sim, minha princesa, respondeu Eduardo, acariciando os cabelos da filha. E ela fica muito feliz sabendo que você encontrou sua voz. Então eu vou cantar para ela toda noite, disse Sofia, fechando os olhinhos. E para você também, papai. Eduardo saiu do quarto com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. No corredor, encontrou Maria Helena organizando as roupas de Sofia e disse: Helena, eu nunca vou conseguir te agradecer suficientemente. Não precisa agradecer, sou Eduardo, respondeu ela com seu sorriso caloroso. Eu que agradeço por ter sido escolhida para fazer parte desta família. Sofia me ensinou que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de trabalho. Hoje, 2 anos depois, Sofia é uma menina de 8 anos vibrante, comunicativa e apaixonada por música. Eduardo aprendeu que às vezes os milagres chegam de forma simples, através de uma senhora do interior de Minas Gerais que trouxe consigo o poder transformador das cantigas de ninar e do amor genuíno. E você, o que achou desta história? Já viveu alguma situação onde algo simples fez toda a diferença na vida de alguém? Deixe sua opinião nos comentários. Se esta história te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais como esta. E já deixo a recomendação do próximo vídeo, que vai te surpreender ainda mais.